Olá, hoje vamos falar com Elisane Bastos. Ela é assistente social formada pela UFSC, especialista em saúde coletiva. Ela é mestranda também do programa de serviço social da UFSC e atualmente trabalha na Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades da UFSC. Vamos começar. Sou Henrique, tenho barba comprida, cabelo comprido, uma camisa verde. E atrás de mim tem um estante com alguns livros, algumas decorações, algum quadro por aqui também. Bem-vindos de novo ao nosso novo vídeo, no seriado de vídeos sobre acessibilidade e inclusão. Hoje temos o prazer de estar com Elisane Bastos e vamos falar sobre políticas sociais, acesso e inclusão. Olá, Elisane, tudo bem? Como você está? Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu estou bem, estou aqui hoje na minha casa. É um fundo branco, assim, pode confundir um pouco, mas tem um armário atrás, com uma porta. Aparece também um pedaço de espelho. E eu sou uma pessoa morena, né, cor de pele parda, tenho cabelo curto, estou com um óculos muito estiloso vermelho e também um blazer preto, uma camiseta branca e um colar azul. Muito bom, Elisane. Vamos conversar um pouco. Tenho algumas perguntas já prontas aqui para você. Vou começar a fazer a primeira pergunta e a gente vai conversando em função de para onde que vai a conversa. A primeira pergunta é: o que é uma política? Primeiro, eu quero também agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o meu trabalho e também de poder fazer essa troca assim, com outros campos do conhecimento, com outras profissões. Obrigada. Sobre política, é uma coisa que é bastante complexa, né? Porque tem gente pensando sobre isso já desde muitos séculos atrás. Mas, de um modo geral, a gente pode entender a política como uma dimensão da nossa vida, uma coisa que não tem como apagar, que faz parte do nosso dia a dia, e que não tem necessariamente a ver com essa coisa de política partidária, com eleição, com governante, como a gente ouve falar geralmente. A política, ela é caracterizada também por uma série de ações, de programas, de serviços que vão estar voltados, né, para a vida da população, para oferecer geralmente para viabilizar algum direito, alguma coisa que está garantida nas leis. A seguinte pergunta é bastante clara já. Você participou da criação de alguma política? E falamos de política ou falamos de política social? Do que falamos exatamente? Bom, sim, eu participo atualmente, né? Eu trabalho na política de educação. Então, de uma certa forma, eu estou operacionalizando essa política. E aí eu tenho a oportunidade de escrever projetos, de propor ações da universidade, que dentro da área da política de ações afirmativas, né? Que é onde eu trabalho atualmente, que significam, né? Que estão relacionados com essa política pública, que é a política de educação. Além disso, na minha trajetória assim, profissional, eu já prestei serviço para algumas ONGs e também já ocupei algumas cadeiras, né, algumas vezes cadeiras de conselhos de direitos. Esses conselhos são espaços onde a gente está fazendo o que a gente chama de controle social. Então, nós estamos analisando as políticas e também estamos propondo algumas coisas para que sejam implementadas. Eu tenho uma atuação também pessoal, a política social ela participa bastante da minha vida, né? Pela profissão que eu escolhi, também pelas coisas que eu acho interessantes. Então, de uma certa forma, eu estou sempre atenta para isso. E com isso, a participação, por exemplo, em espaços de tomada de decisão, em conferências, no próprio Conselho Federal, Conselho Regional da minha profissão, tudo isso faz parte da construção de políticas. Não significa que ir nesse local um dia já vai conseguir implementar alguma coisa, mas a participação ela faz parte da construção da política para o mundo que a gente quer, daquilo que a gente planeja, né, intervir ou implementar.
Sim, é uma pergunta bem complexa, na verdade, né? Mas como a política ela é um campo da nossa vida que não tem como excluir, né? Não tem como fechar uma porta e dizer que ela não existe mais, que a gente não vai fazer política, todo mundo que vive na sociedade está fazendo política de alguma forma. Mas aí como que nós podemos fazer para que isso seja mais efetivo? No caso dos bibliotecários, por exemplo, que é uma profissão que eu não conheço muito as especificidades, mas quando o bibliotecário está trabalhando, né, está atuando profissionalmente, ou assim como assistente social, ou qualquer outra profissão, nós estamos regidos, né, estamos nos guiando por algumas regulamentações. E essas regulamentações, elas fazem parte de uma política. Então, nós estamos, sim, operacionalizando alguma política. Para construir uma política, é importante que a gente tenha uma atuação que seja bastante ativa, né? Nós temos que estar atentos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, para a contextualização. E aí, sozinho é muito difícil. Por isso, o mais recomendado, talvez, um conselho, não sei se cabe, né? Mas seria acompanhar principalmente o que os órgãos da nossa profissão, né? Então, os conselhos regionais e federais, como eles estão se posicionando, quais são as chamadas que estão fazendo, né, para reuniões, para conferências, e para poder saber o que está sendo discutido e acompanhar também as coisas que estão próximas da gente. Então, dentro da universidade, por exemplo, acontecem diversos espaços que são de controle social também, né? O próprio conselho universitário, vale a pena acompanhar as reuniões, por mais que às vezes durem 3 dias, como aconteceu nessa última vez, né, para pensar na retomada das aulas, mas são espaços onde a gente vai estar atento no que está sendo discutido e o que está sendo planejado para o nosso futuro. Agora que você estava falando sobre conselhos, estava me lembrando quais são os conselhos de biblioteconomia e que é tudo isso que a gente tem aí, esses órgãos que podem nos auxiliar para criar uma política social ou para melhorar uma política social já existente. Estava me lembrando do CFB, que é o Conselho Federal de Biblioteconomia, do CRB, que são os conselhos regionais a partir desse Conselho Federal de Biblioteconomia. Estava me lembrando também da Associação Catarinense de Bibliotecários, a ACB, e estava me lembrando da FEBAB também, que é a Federação de Associações. Enfim, desde o ponto de vista bibliotecário, tem bastantes lugares onde a gente pode recorrer também para procurar algum auxílio, para tentar apoiar também aos nossos colegas que estão na direção ou que têm algum cargo. Estava me lembrando agora que a gente também tem essas opções de poder acompanhar. Bom, você fala várias vezes de política e de política social. Como podemos... Será que existe alguma diferença, pelo menos alguma coisa leve, para que as pessoas que estão assistindo agora mesmo consigam diferenciar um pouco? Você conseguiria ter uma ideia aproximada de como diferenciar uma política normal, não sei se o termo vai ser adequado, e uma política social? Sim, de um jeito bem resumido, assim, a política em si, né, é um conceito que ele é discutido até dentro da filosofia, já desde muitos séculos atrás, como eu falava antes, né? É uma dimensão da nossa vida que envolve uma série de coisas, assim, de atuações e tudo mais. Quando a gente fala de política social, em geral, a gente está falando nessas normas, regulamentações, leis que estão garantindo algum direito. As políticas sociais, elas têm a ver com o bem-estar social, o bem-estar da população. Em geral, é direcionado para alguns públicos, né, para alguns grupos. Mas não é assim tão resumido, né? É claro que tem uma série de autores que vão passar a vida inteira para conceituar isso, e aí eu estou vindo aqui para apresentar esse resumo assim, muito simplificado. A política é uma coisa muito mais complexa, mas, de um modo geral, está relacionado às ações que estão direcionadas para os grupos sociais que vão oferecer algum tipo de direito, algum direito que já está estabelecido na lei. Bom, os direitos que às vezes se conquistam numa determinada política social, esses direitos são para sempre? Tá. É uma pergunta até engraçada, assim, porque a gente fala que os direitos, por exemplo, estão sendo ameaçados, né? Mas o que isso significa? Significa que a conquista dos direitos, eles não foram dados, assim, concedidos por alguém muito bonzinho, que está lá ocupando um lugar, um cargo no governo, e resolveu trabalhar diretamente para algum grupo, né?
Então, por exemplo, mulheres, eu estou vendo aqui que a vida de vocês não está fácil, que atravessa uma série de dificuldades por causa do gênero, e aí vou conceder essa política especialmente para vocês. Não é exatamente assim que funciona. As políticas, elas vêm do espaço de disputa. Então, para além de um governante, ou um representante, ou alguém que está ali, que pode ser um aliado nas lutas e representando realmente o povo, a gente tem também a sociedade, né? Esse grupo social que se uniu, que está reivindicando algumas ações que possam trazer uma proteção social, né? Que possam efetivar realmente isso que são seus direitos. E aí, com isso, por mais que esteja garantido na lei, sempre tem a possibilidade de que as coisas mudem. Então, independente se os interesses desse grupo pode ser que mudem também, e aí solicitem uma outra, que seja feita uma outra política revisada, que sejam oferecidos outros benefícios, outros direitos, ou os próprios grupos que estão representando, né, que estão, seja no governo, que possam estar com outras intenções, ou identificar, avaliar que aquilo não é necessário e retirar algumas dessas ações. Às vezes, não vai acontecer de tirar exatamente da lei, né? De dizer, olha, vocês têm direito à saúde e agora não tem mais. Não vai acontecer isso. Não é exatamente assim que funciona. Mas pode acontecer de os investimentos que são direcionados para algumas áreas, que estão relacionados a alguns direitos sociais, eles são direcionados, então, dessa vez para uma outra área. Como, por exemplo, a gente pode ver na área da educação, né, que nesse ano o orçamento que estava previsto, né, que está previsto, ele é muito menor do que no ano passado, ou até mesmo na área da saúde. Se a gente for, isso historicamente, né, se a gente verificar, isso está registrado, né? Então, vocês podem acessar algum jornal, alguma revista, um periódico científico, que vai constar essas informações para que vocês possam conferir que isso é uma ação recorrente, né? Que isso é verdadeiro. Então, na verdade, quando a gente está falando de uma política social, não estamos falando como se fosse uma lei, que a gente cria a lei com a esperança que essa lei vai durar 500 anos, que a gente vai aguentar uma Constituição, por exemplo. Geralmente as Constituições, na maior parte de países desenvolvidos, se modifica pouco, e para modificar uma Constituição é um processo complexo, requer do aval de um monte de atores diferentes. Devemos entender que uma política social é uma coisa um pouco mais flexível, que está permanentemente sendo aprimorada, sendo melhorada. Seria um bom jeito de a gente entender, para aqueles que não trabalhamos diretamente com políticas sociais, o que é? Sim, eu acredito que deveria ser pensado assim, até porque a vida em sociedade, na nossa realidade, ela não é estática. Então, ela vai mudando ao longo do tempo. E aí, às vezes, o que é uma necessidade hoje, o que é o que a gente chama de demanda hoje, não é a mesma coisa de que era alguns anos atrás, e não vai ser a mesma coisa de que vai ser alguns anos à frente. Então, por isso, é importante que sempre esteja sendo revisado mesmo, né? E aí, assim, não necessariamente para a gente deixar isso delegado a algumas pessoas ou alguns grupos. É claro que tem os nossos representantes que estão nos espaços de tomada de decisão e tudo mais, mas que a gente participe ativamente disso, que também é nosso interesse. Então, pensar em política ou em política social é pensar também em participação, na importância de ter o protagonismo mesmo da sociedade, né, das pessoas que são as maiores interessadas. Então, se isso vai refletir diretamente na minha vida, eu vou ficar ligada, vou ficar atenta a isso, para ver como que eu posso contribuir. Em algum dos vídeos do canal, precisamente, numa palestra, estava falando sobre a necessidade de participação política dos bibliotecários e os profissionais de informação, que às vezes parece que, embora nossa associação, conselho trabalha para a gente também, mas às vezes parece que nós não seguimos também, não acompanhamos e auxiliamos também, que é um processo bastante complexo, como você está falando. Por que precisamos de políticas para incluir alguns grupos? Qual é o motivo para isso? E, por exemplo, hoje, no Brasil de hoje, no ano 2020,
Que grupos você acha que podemos incluir? Como funciona isso exatamente? Algum exemplo concreto para que a gente possa ter uma ideia um pouco melhor? Tá. Tem um aspecto da política, né? Então, que a gente relacionou aí a política social com alguns direitos, mas aí, e também falando sobre como isso pode aparecer em alguma lei, em algum regulamento. Então, mesmo que algum regulamento ele diga assim, que todos são iguais perante a lei, na prática, as coisas acontecem de uma maneira diferente. É como se aquela história da corrida, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que como se estivesse numa corrida, mas nem todas as pessoas saem do mesmo ponto de partida. Então, como as pessoas elas estão em condições desiguais na sociedade, a gente precisa pensar em políticas específicas para poder tratar de maneira desigual essas pessoas que estão desiguais, tentar fazer um equilíbrio, para tentar ter uma linha mais ou menos ali de igualdade. Mas não é uma igualdade assim para todo mundo ficar igual a quem está muito ruim. É para pegar quem está muito ruim na vida e tentar melhorar para que esteja numa situação melhor. E que grupo você acha que podemos incluir hoje? Ah, sim. Então, nós temos aí diversos grupos, na verdade, né, na sociedade, que a gente chama de grupos socialmente vulneráveis. Então, não é uma pessoa específica que vai estar com alguma situação que precisa ser atendida, mas essa situação ela se repete, né, uma e outra vez em todo o nosso território, até mesmo em outros países. Então, grupos específicos, talvez dos mais conhecidos, né, de políticas para as mulheres, de políticas étnico-raciais, a própria política de cotas, por exemplo, que tem dentro da universidade, e aí tem uma série de outros grupos, né? Pensando bem especificamente assim no meu trabalho, para ficar mais fácil talvez de eu delimitar e poder explicar para vocês. Atualmente, eu trabalho em duas frentes na universidade. Então, com o serviço de apoio a indígenas e quilombolas, então é um grupo específico que eu atendo, por quê? A gente já tem o conhecimento e o entendimento de que tem uma série de questões que atravessam a vida desses estudantes que os colocam em condição vulnerável quando a gente compara com outros. E também, uma outra frente, são os estudantes que estão em privação de liberdade. Nós sabemos que as condições de vida deles não são iguais também às condições de vida de outros grupos. E assim, nós podemos pensar numa série de outras situações, né? Porque a universidade ela é feita de diversidade. Então, nós poderíamos pensar no grupo dos nossos estudantes que são idosos, no grupo de estudantes que são de baixa renda, no grupo de estudantes que são mães. E, às vezes, uma pessoa ela não vai ser só uma coisa ou só outra. Ela pode ser uma estudante idosa que também é estudante de baixa renda. Ou pode ser uma estudante negra que também é uma pessoa com deficiência, que também é mãe. As vulnerabilidades nessas situações que marcam a vida das pessoas, elas podem se apresentar, às vezes, de múltiplas formas, e não só numa característica específica. Eu imagino que algumas das pessoas que estão assistindo o vídeo já ouviram falar alguma vez de desigualdade, de igualdade, e talvez alguma vez ouviram o termo equidade. Como você poderia conceituar ou como você poderia dar uma explicação do que significa equidade? Porque não é o mesmo do que igualdade, exatamente, mas por quê? A equidade, ela tem a ver com isso que eu falava anteriormente, assim, de tratar de maneira desigual as pessoas que estão em condições desiguais. Então, quando a gente tem esse parâmetro da igualdade, seria como se pensar que o ponto de partida lá naquela corrida, ele fosse exatamente o mesmo para todo mundo. Mas, na vida em sociedade, a gente tem essa característica que é a desigualdade. Então, são situações que colocam as pessoas em posições diferentes, seja em relação à renda, seja em relação à raça, etnia, seja em relação ao gênero. E aí, por isso, nós pensamos em ações que estão relacionadas à equidade,
para tentar equilibrar essas situações. No próprio título dessa conversa que temos aqui é Políticas Sociais, Acesso e Inclusão. Por que você fala de acesso? O acesso, ele é muito importante ser pensado, porque, como a gente falou em alguns momentos, por mais que uma política ela expresse algum direito ou alguma ação, ele nem sempre ele vai estar disponível para todas as pessoas. Então, quando eu penso, por exemplo, num serviço de educação que seja universal, universal quer dizer que qualquer um desse universo da população vai poder acessar. No entanto, se a gente pensar em representatividade, não são todas as pessoas que estão nesse lugar. Então, quando a gente pensa no acesso, nós vamos pensar em como criar maneiras para que as pessoas possam realmente acessar, né, e se utilizar desse serviço ou desse direito que está sendo oferecido. Imaginemos que a gente está em um mundo ideal, que nós, como país, evoluímos muito, como sociedade também evoluímos muito. Como você enxerga essas políticas sociais? Num contexto assim de muita evolução, as políticas sociais continuariam mudando ou ficariam mais estáticas, como o exemplo anterior que a gente utilizava da Constituição, por exemplo? Bom, tem vários teóricos aí que passam a vida inteira pensando nisso, né? Mas o meu palpite de previsão é que a gente vai continuar da mesma forma, assim, tendo sempre que aperfeiçoar. Porque é como se fosse a casa da gente. Sempre tem uma coisinha ou outra para poder resolver, uma construção ali, um reparo. Nem sempre a política, na verdade, eu acho que sempre a política não vai dar conta de atender, né? Vai atender, às vezes, exatamente o que está sendo oferecido. Mas aí, com o passar do tempo, vão surgindo outras questões. Por exemplo, quando se pensou aí, né, na universidade, se pensava em oferecer cursos de educação superior. E isso aconteceu durante bastante tempo. Mas chegou um determinado momento onde foi observado que nem todas as pessoas, né, de representação da nossa sociedade, nem todos os grupos sociais estavam inseridos nesse ambiente. E aí foi pensado em oferecer a política de cotas, por exemplo. Então, são vagas específicas para grupos específicos para poderem estudar nesse lugar. Bom, resolveu mais ou menos isso? De uma certa forma, sim. Por quê? Nos últimos relatórios, nós já podemos ver que nós já temos uma grande representatividade de estudantes negros, né, do grupo étnico-racial, pretos e pardos. Temos também representatividade de indígenas e quilombolas, de estudantes de baixa renda, de escola pública. Mas o que acontece? Uma vez que essas pessoas já estão dentro da universidade, então elas já tiveram o acesso, nós temos que pensar em como elas serão incluídas de ações para que a gente possa, para que a estadia delas na universidade, né, a permanência, ela seja garantida. Então, isso é mais ou menos um exemplo para mostrar que sempre depois que se faz uma ação, né, que se oferece uma ação para viabilizar um direito, pode resolver primeiramente isso que talvez fosse um problema, mas outras coisas vão surgindo e vão se fazendo necessárias. Aproveito para relembrar, para reforçar esse ponto de vista aí. Quando a gente cria uma política nova, seja o que for a política, pensando em uma política social, geralmente o que tentamos fazer é uma primeira etapa para, por exemplo, acesso, para que as pessoas possam exercer um direito, por exemplo, mas uma vez a gente avançou um pouco nessa política, às vezes o que precisamos é abarcar pessoas que talvez ficaram de fora por motivos que nem pensamos na hora de fazer a política. Então, para frisar novamente que as políticas precisam dessa construção permanente para continuar
aprimorando. Por enquanto você estava falando, estava pensando que no caso de especialistas, de profissionais em ciência da informação, de bibliotecários, de arquivistas, temos um código de ética. Concretos bibliotecários têm um código de ética. E nesse código de ética parece existir bastante firmeza em seguir as leis e em cumprir as leis. E às vezes a gente tem esse desafio ético de a gente oferece acesso aos conteúdos, por exemplo, alguns livros que já estão deteriorados, fazemos um xerox e oferecemos acesso, por exemplo, a um desses livros, ou segundo o nosso código de ética não podemos fazer. E aqui é onde vai para a minha pergunta, para precisamente o código de ética da tua profissão, como você falou, é assistente social. Nesse tipo de caso, onde tem uma lei que possa ser injusta em um determinado caso, como acontece às vezes com a lei de direitos autorais no contexto das bibliotecas, que não existe uma exceção concreta para bibliotecas que permita esse acesso às atividades. Como é visto isso desde o ponto de vista ético no código de ética do assistente social? Uma pergunta bem difícil e tem partes difíceis e partes fáceis de responder. É claro que nenhuma profissão ela vai propor, né, vai no seu código de ética para que as pessoas descumpram a lei. Mas dentro da minha profissão, nós temos expresso no código de ética, nos documentos que orientam as nossas ações, um compromisso com o usuário. Então, a minha ação, a minha ação profissional, ela não vai depender do que eu tenho como convicção na minha vida. E também não vai depender do que, às vezes, quem está, seja na minha chefia, ou no governo, ou qualquer outra pessoa, tenha como convicção na sua vida. Nós vamos oferecer elementos de informação, tem muito a ver aí com a profissão, né, de cientista da informação. Nós vamos oferecer elementos para nos comunicar com quem a gente está atendendo, né, com o usuário do nosso serviço, para que essa pessoa tome as decisões que sejam melhores para elas. Então, desde o ponto de vista da informação, né, esse compromisso que a gente tem é sempre com o usuário. Claro, regido pelas políticas que a gente está atendendo. Então, dentro da política de educação, tudo que compete ali ao meu trabalho, que seja direito dessas pessoas que eu estiver atendendo, eu tenho o compromisso de repassar para elas. No momento que a gente identifica que isso não é justo ou que não está sendo feito da melhor forma possível, nós vamos atuar em outra frente também, para modificar aquilo que não é o mais adequado. Às vezes é orientando as pessoas, os usuários, para que como eles podem proceder, né, tanto burocraticamente quanto politicamente, para poder pensar numa mudança dessa realidade, ou dentro do meu cargo ali, da onde eu estou ocupando, eu também posso atuar nessa frente para fazer propostas, né? Então, sempre eu preciso, quando identifico uma injustiça, uma coisa que está irregular, eu tenho que ter esse compromisso de notificar, de fazer com que isso seja formalizado. Precisamente pelo compromisso com os usuários, esse compromisso que você está falando agora. Uma característica bastante chamativa dos códigos de ética dos bibliotecários, insistindo nessa parte do código de ética, porque achei interessante o que você estava colocando agora. Uma das características é que a gente se deve à instituição. E em vários códigos de ética em diferentes lugares do mundo acontece isso, como por exemplo Espanha, brasileiro também faz menção relacionada com a instituição, que a gente trabalha para, que o foco no caso do assistente social, o foco é o mesmo? Pode variar um pouco, assim, é claro que a gente tem que ter um compromisso com essa instituição que nós estamos trabalhando, mas nós temos a obrigação, que também está prescrita aí no Código de Ética, de denunciar, de formalizar tudo aquilo que a gente identifica que não está adequado. E isso cabe, não é uma coisa ilegal, né? Caberia para qualquer outra profissão. Então, se tu tens, por exemplo, que executar uma ação, né? Uma ação que está sendo solicitada para que seja parte do teu trabalho, que não necessariamente é da forma mais justa, precisaria estabelecer um canal de diálogo, ou com a chefia, ou com o gestor, para poder tentar modificar isso. Uma forma de mediação, né, de pedir um apoio, de tentar construir uma mudança, seria mesmo uma associação com o órgão de classe. Então, de repente, acionar o conselho, porque nem sempre também as leis, né, ou os códigos de ética, eles vão prever todas as ações.
vão ter coisas como, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, de falar, né, através de uma câmera, esse trabalho nessa dimensão virtual, ele não estava previsto quando o código de ética das nossas profissões ele foi feito. Então, de uma certa forma, os códigos não vão dar conta de tudo, exatamente. E aí a gente pode se utilizar dos conselhos também para fazer consultas de responsabilidade técnica, não, dependendo, pode variar um pouco o nome que é feito, mas consultar o conselho sobre determinada ação. Bem interessante. Bom, gostaria de agradecer muito a tua presença, Lisane. Agradeço muito para ter também um ponto de vista de uma outra área diferente, que é assistência social também, para falar um pouco dessas, por termos falado sobre as políticas, que às vezes para os bibliotecários parece que estamos um pouco mais distantes desse tipo de questões, mas no fundo a gente também faz muita coisa relacionada com políticas sociais. Gostaria muito de agradecer a tua presença. Muito obrigado. Bom, obrigada também. Como um recado final, eu queria deixar exatamente isso, assim, de falar que pode parecer que as políticas sejam difíceis de entender, mas elas fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe. E aí, quando a gente agora, né, que já começou essa discussão, vai começar a ficar mais atento sobre isso, o melhor de tudo é dividir essas situações com alguém. Então, estejam atentos, assim, ao conselho, não necessariamente de acesso social, não sei como funciona nas profissões de vocês, de pagar a inscrição e tudo mais, mas acompanhem como os conselhos estão se posicionando, como eles publicam as coisas nas redes sociais, quais discussões estão mais latentes agora, que estão mais visíveis, dentro dos espaços que vocês ocupam, né? Se não for na área profissional, naquele tema que te chama mais atenção. Se for de direitos da mulher, da criança, do adolescente, da política de educação, da saúde, e por aí vai. Então é isso. Para a gente saber que as mudanças e as políticas, elas são construídas, mas que ninguém faz isso sozinho. Faz parte de uma ação coletiva. Só vai ser possível se a gente estiver aí ligado com os outros grupos, com outras pessoas. Obrigada. Muito obrigado, Lisane. Galera, muito obrigado por assistir ao vídeo. Daqui a pouco nos vemos de novo. Tchau, tchau.